Vamos ficar em pé, todos nós. Se eu perguntar hoje à noite quem precisa de perdão aqui, todo mundo vai levantar a mão. Porque é, inclusive, digno, no mínimo, ter essa consciência, de modo que se o indivíduo não o fizer por convicção de consciência, ele o faz por um dever de humildade religiosa e social. Ele levanta a mão e diz: eu preciso de perdão. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, por isso todos precisam de perdão. Pai nosso que estás nos céus, a gente ora e pede: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então vou voltar àquela pergunta: há alguém aqui hoje precisando muito de perdão, no sentido de que precisa de perdão para si e precisa perdoar alguém ou alguns, ou se dispor a abrir o coração para que um monte de teias invisíveis que prendem você a muitas antipatias e malquerências e situações de amargura interior que você nem percebe, elas não se alojam muitas vezes de um modo denso, mas elas ficam ali, dando pequenas metástases de raiva dentro da gente, comendo a gente por dentro. Então, se você quer perdão, me diz: eu pequei contra ti, ó Deus, Criador de todas as coisas, Senhor da minha consciência, que me vês, eu pequei contra ti, me perdoa. Esteja também disposto a, no mesmo ato, sair perdoando aquele que lhe deve. Quem quiser esta oração hoje, antes de qualquer coisa, saia do seu lugar, venha até aqui para nós orarmos juntos. Tu és o Deus que vê, e tu vês o coração de cada um aqui, os sentimentos, a verdade que se faz ocultar atrás de auto-engano que a gente constrói para não ter que encarar o que é em nós. O Senhor vê, o Senhor sabe quem somos, o Senhor conhece que os nossos melhores sentimentos ainda são poluídos, que as nossas melhores intenções ainda nos privilegiam. O Senhor sabe que o nosso melhor estado mental ainda é em parte. O Senhor sabe tudo. Nós estamos aquém do homem feito à tua imagem e semelhança. Por isso nós nos curvamos diante do Filho do Homem, diante de Jesus, único mediador entre Deus e o homem, e o adoramos, e nele confessamos que temos perdão para os pecados que cometemos no passado, pelos que cometemos hoje, pelos que cometeremos amanhã, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira ontem, tira hoje, tira amanhã, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Aqui está a nossa convicção, nossa confissão e nosso pedido.
e rogando também que Tu nos abras o coração para o nosso próximo. Tu tires raízes de amargura hoje aqui. Aqueles ressentimentos profundos que deixam a gente viver, mas nem tanto. Por favor, vem limpar o nosso coração, dá-nos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes, enquanto nos dás também um coração limpo de amargura, de ressentimento, de raiva, de ódio, de iras, de vinganças, de invejas, de direitos perversos. Salva-nos dos direitos perversos e liberta o nosso coração, para que o Teu perdão em nós seja verdadeiro, recebendo o testemunho do nosso perdão para quem nos deve, em nome de Jesus. E que isto traga cura para a nossa alma, libertação para o espírito, saúde para a mente e para o corpo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar juntos ao Senhor. Podem voltar para os seus lugares. Olha só, gente querida. Nós estamos assistindo a um momento histórico. A morte do Papa João Paulo II. Já é eu creio que o quarto Papa que eu vejo no poder da Igreja Católica, na liderança. João 23, o Papa Paulo VI, João Paulo I e agora o João Paulo II. E sem dúvida, com a morte dele, encerra-se uma era religiosa. O que vem por aí no mundo, a gente não tem ideia. Mas quem viver, verá. Não estou dizendo que haverá grandes desmontes institucionais, ao contrário. A instituição que o Papa representa é de um poder institucional extraordinário, talvez seja a instituição mais bem instituída do planeta Terra e da história da civilização humana. Então, como instituição, é algo absolutamente poderoso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da guerra pelas almas, pelas consciências, pelo espírito. E que me parece que a cristandade pedrada, congelada, fossilizada, institucionalizada ou monetarizada ou aterrada em interesses imediatos e brigando apenas por disputas políticas ou por espaço de proselitismo e de poder ou visibilidade ou fama, ou seja lá o que for que movam os somente falarem de Jesus na terra. Eu estou falando disso aí que carrega o nome de Jesus o tempo todo, mas é vazio de Deus, vazio de espírito, vazio de cura, vazio de saúde, vazio de libertação para o ser, completamente vazio. E é essa vaziez, aquilo que mais do que qualquer coisa é monstruosa, é esse vácuo espiritual. Não de religião, porque religião há aos montes, e a cristandade é forte. Mas os espíritos estão definhando, as almas estão doentes, e o coração está vazio, e não há esperança latente, muito menos patente,
se manifeste na cristandade hoje na terra inteira. E eu já vivi outros momentos onde você podia medir o pulso, não só da espiritualidade do planeta, mas daquela banda do planeta, no Ocidente especialmente, que se confessa cristã, e você percebia muito mais sinal de vitalidade, de espírito. Um exemplo é o que acontece entre nós, onde, numericamente falando, os evangélicos continuam crescendo, os católicos pararam de crescer um pouco, mas pararam de decair também. Houve uma instabilidade, uma tendência a um avanço. Por outro lado, o que a gente mais constata, falando inicialmente do meio evangélico, é um vazio, um buraco espiritual enorme. As pessoas cansaram. Cansaram de tanta pulação, de tanta declaração, de tanta amarração, de tanta corrente, de tanta prosperidade, de tanto mover. O povo foi, moveu. Aí vieram do dente de ouro para, sabe, para dentadura mesmo, básica. Então, lembram do tempo do dente de ouro? Na moda era o dente de ouro. O Espírito Santo estaria dando dente de ouro para as pessoas. Imagina só, eu muitas vezes me perguntei, mas Deus, para quê? Por que não bota logo um dente normal, então? É de ouro. Que história é essa? Uma obturação da Nova Jerusalém? Na boca da pessoa. Mas viemos aí de todas essas modas até que chegou nesse momento em que, estatisticamente falando, se cresce, mas a alma está morrendo. E está todo mundo sentindo. E não sou eu que estou falando aqui neste auditório. É só você andar por aí que você vai sentir como as pessoas estão sem vida. No máximo existem vibrações ou tentativas aeróbicas. Tudo muito comandado. Vamos lá, agora mexe para a direita, agora vamos para a esquerda. E tudo assim. E vai. Porque se não tiver alguém comandando, pá. E aí é aquele agito artificial. Porque fervor mesmo, paixão, amor, carinho, ternura, sedução de Deus no ser, vai minguando em volta de nós. E aqui e ali você encontra vagalumes, beacons, essas luzezinhas, aqui e ali, lampejantes. Mas a esperança de todo o coração é que a gente veja alguma coisa nova do Espírito Santo acontecendo nesse início de milênio na Terra. Eu queria convidar vocês a orarem por isto. A gente vive momentos decisivos e graves na existência humana no planeta Terra. Isso não tem nada a ver com escatologismos, com qualquer uma dessas maluquices religiosas por aí. É uma questão, se você não quiser eleger a profecia bíblica, eleja a profecia ambiental, ou geopolítica, ou de qualquer outra natureza. Todas chegam no mesmo vértice. De momento de gravidade, de hora de decisão. E a gente está tendo o privilégio de estar vivo hoje, que pode ser, para alguns, um privilégio desgraçado, para outros, uma eleição de Deus para uma hora crucial, onde cada consciência humana que tem a luz do Evangelho deveria se levantar para se transformar em porta-voz de um anúncio grandioso do Evangelho eterno que precisa se fazer ouvir em toda a terra. Eu estou dizendo isso a propósito, não sei exatamente do que, mas apenas de uma vontade enorme de deixar isso dito com você.
Mas o que eu quero pregar é aqui no Apocalipse, no capítulo 9, do verso 1 até o verso 12. Apocalipse 9, do verso 1 ao verso 12. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, os seus dentes como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões. Nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Olha só, gente. O livro do Apocalipse, ele é uma grande arquitetura que, uma vez compreendida, deixa as coisas extremamente mais simples e mais claras. Mas um dos blocos de ensino dele, iniciais, é esse que começa aqui no capítulo 6, quando os selos começam a ser abertos pelo Cordeiro. E aí o primeiro selo deflagra um cavalo branco, que vem carregando hegemonia e capacidade de vencer pela espada. Segue a ele um cavalo amarelo, um cavalo preto, que está claramente aqui no texto relacionado ao fato de que a guerra, ou aquilo que pretende ser hegemônico, acaba por gerar uma sufocação, um constrangimento e uma coagulação econômica tão grande que isso é sempre seguido por crise, por falta de alimentação. E aí isso se faz seguir pela morte, que o cavalo amarelo representa aqui isto. E aí vem o quinto selo, que fala daqueles que estão clamando a Deus e aos céus por justiça. O que vem nessa esteira aí de poder hegemônico que gera um constrangimento econômico e mortandade, que produz morte, efetivamente, de todos os tipos, mortes extremamente injustas e perversas, fazem suscitar e surgir no mundo espiritual vozes de mártires, de profetas, desses que clamam à semelhança de Abel, e que dizem: até quando, Senhor, a terra vai ser esse lugar de chacina, e de esmagamento e de injustiça? Prossegue-se e se chega ao 6º selo, que mostra uma angústia cósmica total
em razão da qual os homens querem encontrar refúgio em algum lugar. Aí abre-se aqui um grande parêntese, e depois se retoma esta sequência de selos, porque se diz que com a abertura do 7º selo, começam a ser tocadas trombetas. Essas trombetas vão sendo tocadas numa sequência em que a primeira tem a ver com a vida na terra, como a vida das coisas que estão na parte sólida do planeta haveria de ser devastada. Depois vem e fala da devastação marítima, do envenenamento dos mares. Depois vem e fala da morte das fontes das águas, do desaparecimento das águas na terra. Depois vem e descreve uma situação atmosférica, de um perigo de natureza atmosférica, onde a Terra pode se ver na iminência e na possibilidade de já não mais poder discernir as próprias estrelas. Alguma coisa acontece, uma desordem se dá nesse âmbito. E aí surge a 5ª trombeta, que é essa sobre a qual a gente leu, que precisamente traz as coisas do plano do verde, do chão, da terra, da atmosfera, do mar, da água, das fisicalidades, e chama a questão inteira para uma dimensão completamente espiritual, não palpável, não tangível, que não se visibiliza. Nós estamos cercados de ensejos, de coisas que nos falam sobre trombetas tocando sobre a terra, devastações acontecendo, mares se poluindo, calotas polares se degelando, espécies sendo destruídas, águas e fontes de rios poluídas, a atmosfera ameaçada. Tudo isso, a meu ver, numa escala ainda muito suave, mas que delineia, configura o agravamento que pode ser galopante desse estado de coisas. E, de repente, no meio disso, que guarda semelhanças tão interessantes com o nosso mundo, com a nossa hora, é introduzido esse tema de uma nova espiritualidade, de uma invasão espiritual na Terra, de um destampar de um poço do abismo, de um desaprisionamento de seres que simplesmente emergem e enchem a atmosfera invisível do mundo espiritual. E eles têm consigo a ordem de não fazer e provocar qualquer dano à erva verde ou àquilo que diga respeito à natureza da terra. A permissão específica que eles recebem é a de darem ferroadas do nervo da alma humana. Essa é uma coisa horrível. Ferroar o nervo da alma. Eles são descritos como tendo a aparência de escorpiões. E aí se tornam subitamente híbridos, porque eles são acumulados e frankensteinizados de pedaços de criaturas e geram determinados ruídos ou impressões ou movimentos de estados de coisas, de tal modo que a construção deles é apavorante. E o interessante é que eles são municiados e são vestidos e são caracterizados simbolicamente por coisas aqui, da terra, dos homens. Como eu já falei em outras ocasiões, repetindo mais uma vez, a serpente vive, desde a maldição do Gênesis, de se alimentar do pó da terra. É do movimento do pó da terra que a serpente se alimenta, é da produção do nosso caminhar.
Agora, o processo é interessante, porque nós, humanos, oferecemos ao mundo espiritual os instrumentos, as armas, o aparelhamento e todas as mídias que eles haverão de usar e de se servir para nos fazerem mal. E aí, no meio disso, ainda existe o inconsciente coletivo, que é uma produção nossa, da soma de todas as nossas pulsões, sonhos, sentimentos, energias, realizações, desejos, todas as coisas, essa camada feita das nossas pulsões enganosas, e quanto mais adoecidos nós somos como indivíduos e como coletividades, mais enferma é essa camada, e é ela que serve de mídia para essa ação espiritual, que se equipa com todo esse fornecimento que nós fazemos, e que se volta e chove sobre nós para nos fazer mal. Agora, a ordem que esses aqui recebem é para só ferroarem o nervo da alma. De modo que cria-se uma situação de angústia cósmica, universal. Cada humano carregando dentro de si uma aflição de morte crescente, um desejo de morrer, tomando todas as formas, mas um crescente desejo de morrer. Essa semana que passou a gente viu o que aconteceu no Japão. Suicídios coletivos de adolescentes que vão se reunindo via internet para combinar os ritos da morte. Só garotada. A quantidade de suicídio de adolescentes acontecendo em volta do planeta é assustador. É o grupo que mais se mata. Disparado. É justamente aquele que mais ebuliência e desejo de viver deveria ter. De modo que eu olho em volta e me assusto com a pulsão de morte crescente. Uma vontade de morrer, que nem sempre se manifesta como uma confissão, uma declaração. A maioria das pessoas se inibe, se contém, se policia, mas sente a latência daquele estado. E aí isso se manifesta como um mecanismo autodestrutivo. O indivíduo começa a querer se matar. E aumenta terrivelmente o potencial autodestrutivo das pessoas. Porque quem não tem a coragem de se matar, mas vive com uma angústia crescente e latente de vontade de morrer, acaba por tratar a isso de maneira autodestrutiva. De maneira que quanto mais autodestrutivo for o indivíduo, pode ter certeza, mais instalada nele está essa vontade de morte crescente. Agora, o que é extraordinário é a descrição que é feita de como esses seres são formados. Primeiro se diz que eles são capitaneados ou comandados pelo rei do abismo, diz o verso 11. São seres que estavam presos a fim de que a vida de esperança fosse possível na terra, porque se eles estivessem agindo, nenhuma esperança produtiva nasceria. São gafanhotos de esperança, comem esperança na alma, desesperançam o ser por dentro. São seres híbridos espirituais e que se constituem a partir das produções dos desesperos e das piores doenças de todos nós, como eu falei há pouco. E como é que eles se manifestam? Primeiro, como desejo de enfrentamento e competição beligerante. São como cavalos resfolegantes para a batalha. Olha o espírito. Desejo de enfrentamento e competição beligerante. Todo mundo.
cavalos para a batalha. Aí alguém chega e diz, não, ele é só um rapaz competitivo. Mas ele vestiu a primeira marca desses bichos. Tá, potro, preparado para a batalha. São seres que carregam a compulsão por poder e domínio. Verso 7 diz que eles têm coroa de ouro na cabeça. Todo mundo quer ser cacique nesse reino. A ambição e o poder da ambição totais. A cabeça humana sendo coroada com a miséria da coroa do poder e do domínio. É o sujeito dizendo para si mesmo que ele só será alguém na vida se puser essa coroa. A pulsão que nasce em nós para produzir esse retorno é essa aí. O verso 7 diz que eles têm cara de homem, escorpiões, mas com carinha de homem. Você já imaginou que coisa mais patética? Aquele escorpião, você olha na cara do escorpião, uma carinha de homem ali. Sabe? É terrível. É a inteligência a serviço da maldade. Tchá! Cara de homem nesse bicho. Que está aí resfolegante, ansioso por poder, tem carinha de homem, é profundamente inteligente, mas é uma inteligência que está a serviço de uma outra coisa. Como não poderia deixar de haver uma forte dose de espírito sensual. É o desejo sensual exacerbado, cultuado, absolutizado. Ele não poderia deixar de ter, senão, cabelos como de mulheres. Olha só o bicho como chega. Ainda tem aquele cabelão maravilhoso de seda pura. Sacode, tchá, 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 aqui, ó. Pra ti, mas dá uma sacudida que vai lá atrás, tudo. Carrega dentro de si uma fome predatória. Tem dentes como de leões. Insaciável. Quer poder, domínio, posse. Nada é bastante. E também o ser deles é impermeável. Porque eles carregam no peito uma couraça. E eles têm consigo o marketing do medo e do pânico. Porque o verso 9 diz que eles fazem barulho como barulho de guerra. Hoje eu estava, antes de vir para cá, esperando o Sérgio e sentado do lado de fora. Lá dentro eu estava vendo um programa de televisão enquanto eu tomava banho. E aí depois passou lá para o Papa, é desde ontem ou anteontem que a gente vem acompanhando o Papa. E aí depois foi lá para a chacina no Rio de Janeiro. Aí eu estava observando aquilo ali, sai do Papa, vai para a chacina, volta da chacina, vem para o Papa, aquela coisa toda, e de repente eu falei, bom, 7h15 ele vai chegar às 7h30, eu vou lá para fora, eu quero um silêncio e um afresco. Aí desliguei aquele negócio, fui lá para fora, fiquei lá sentado, pegando uma fresquinha. Falei, puxa vida, se não fosse a porcaria daquela televisão, estava tudo bem, né? Mas é um barulho de guerra. É um barulho de guerra. Porque tem guerra, mas tem barulho de guerra. É um barulho de guerra. Agora você pega esse caldo, joga ele na alma humana, pega essa química, mistura esse negócio todo, vamos socar essa poção mágica. Esse aqui é o caldo do diabo, sabe?
Desejo de enfrentamento e competição, joga na panela. Compulsão por poder e domínio, joga na panela. Inteligência a serviço da maldade, joga na panela e espreme. Desejo sensual exacerbado, tudo por aquilo. Fome predatória, insaciabilidade, joga na panela. Um ser impermeável, uma couraça. E o marketing do medo e do pânico, barulho da guerra. Quem é que aguenta viver nesse mundo? Aí, meu Deus, começa a dar depressão para todo lado, síndrome de pânico, bicho. Claro. É muito bombardeio na Terra. E ainda mais todas as induções espirituais. E aí o que sobra é o ser humano sentindo cada vez mais um ardente desejo de morrer, que frequentemente se traduz numa existência autodestrutiva. Em qualquer direção, a vida começa a se dessignificar. E quanto mais angústia se sente por existir, menos significado a própria vida tem por uma razão simples. Quando a pior coisa que a gente conhece na vida é a morte, a gente quer viver. Mas quando a pior coisa que a gente conhece na existência é viver, nesse dia a gente quer morrer. Então quando você vai vivendo, e a pior coisa é a morte, você quer estar vivo. Aí, Deus me livre, morte para lá, está tão bom, aleluia. Agora inverte a coisa, quando a pior situação da existência é estar vivo. Estar vivo. Estar vivo. O cara quer morrer. É claro. Então, quanto mais desgraçada a vida vai ficando em volta, mais a vontade da morte se instala. E ela se instala como autodegradação, ela se instala como dessignificação pessoal, ela se instala como atitude autodestrutiva, ela se instala como uma vontade enorme de simplesmente se abandonar. Ou ela pode crescer para se transformar numa coisa mais poderosa e doída ainda. E às vezes vai virando uma fixação, uma vontade crônica autodestrutiva, uma oração porque alguém tem a misericórdia de matar você na rua. Tem muito mais gente com desejo de morte do que a gente imagina. As pessoas só não têm a coragem de chamar pelo nome, mas elas agem e vivem para demonstrar que elas não valorizam as próprias vidas. Agora isso cresce do coração. Aí você diz, poxa, mas você tirou a gente de casa hoje para chegar aqui para levar um cacete desse, pelo amor de Deus. Que agonia horrorosa. Já está difícil, a gente não está precisando desse tipo de devocional para o coração. O que eu tenho a lhe dizer é boa nova. Não nasci para trazer más notícias, elas falam de si mesmas. O que eu quero é dizer a você que há algo extraordinariamente afirmado aqui. Foi-lhes dito que não causassem dano a ninguém, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes.
selo de Deus nas suas frontes. E aí descansar. Tem gente que pensa que é o batismo. Quem dera um batisminho fosse o selo de Deus. Eu já ia comprar uma dessas mangueiras de corpo de bombeiro, sabe? Em vez de pregar, eu... Em nome do Pai, do Filho, sabe? Aqueles exorcismos tecnológicos. Nada disso. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que o selo de Deus é o evangelho da salvação, no qual nós cremos, e em razão de cuja fé nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de nós, que somos propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Espírito Santo, selo no coração. Aí você diz, e como é que isso sela, gente? Como é que eu fico selado? Significa dizer que se eu estou deprimido eu não estou selado? Não. Você vai ter tristezas, depressões, coisas normais da vida. Hoje eu dizia ao Sérgio no caminho do aeroporto, eu voltei domingo assim, aliviado mesmo. Mas na segunda, quando a vida voltou à sua pequenez, e algumas reflexões, algumas coisas, até algumas piadas do fim de semana, que suscitaram um monte de outras lembranças, como o meu filho Davi, que é branco, e ele, quando menino, a gente atrás dele para proteger a pele, que ele queria para o sol. E agora ele está um homem de quase 30 anos, e tem consciência do perigo que ele corre, de como a pele dele é frágil. Então ele decidiu que não vai mais à praia, apesar de que ama a praia, as ondas, o surf, não sei o que. Ele disse, eu fico lá naquela agonia, eu não estou mais indo. E nesse dia nós estávamos lá no camping, e chovendo o tempo todo. E nós levantamos cedo e fomos bater uma bola na praia. Eu e ele, pé para lá, para cá, não sei o que, vai, vem, chuva. Quando deu assim umas 4 da tarde que ele olhou para o corpo, ele estava todo vermelho, ele nunca imaginou que se queimasse na chuva. E aí ele saiu, chegou assim para a gente, nós estávamos sentados, ele todo falou, não é possível, eu perdi as esperanças na chuva, eu me queimo. Aí disse, bem que o Lucas tinha razão, ele disse um dia para mim, Davi, não casa com uma mulher branca igual você, senão os filhos de vocês vão ter que usar sandal de noite. Então até as brincadeirinhas e um monte de outras coisas, eu passei a semana com muita tristeza. Natural. Normal, só não dá em poste de ferro. Não estou falando disso. Eu estou falando de não perder a vontade de viver. De viver mesmo, no primeiro dia, no último dia, qualquer dia, no dia bom, no dia mau, viver. E o selo de Deus na nossa fronte é que é a proteção suprema contra o veneno que decorre dessas ferroadas que estão vindo e crescendo e gerando na humanidade um desejo de morte que se manifesta através de movimentos autodestrutivos crescentes o tempo todo. Mas se o selo de Deus marca a fronte na fé, no coração, e se isso é o resultado do fato de que você sabe que nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, se essa fé se instala.
se ela habita o coração, se ela marca a alma, se ela sela o ser, e se você se vê como alguém que está guardado por um amor superior, que transcende a todas essas coisas imediatas, e que você é filho de uma vocação eterna, de modo que aqui, hoje, agora, você dá o seu melhor, faz tudo o que você pode para estancar o fluxo da morte. Todavia, você não se deixa condicionar, nem tiranizar, nem dominar, nem engolir pela angústia desse tempo. Porque Cristo em você é a esperança da glória. Você está habitado por Jesus, pela ressurreição, pela vida eterna. Você está vivendo um tempo difícil, mas você vai passar por esse tempo sem medo. Essa coisa vem em ondas. Aí diz que era um período de 5 meses. São estações. Parece que às vezes fica maior, mais denso, mais forte, mais intenso. Depois alivia. Mas não importa. Se vem a pior hora, a promessa está feita. Eles podem ferroar a qualquer um, exceto aquele que tem o selo do Cordeiro na fronte. Olha, gente, um Papa vai ser sepultado. Nós estamos assistindo a um momento histórico da Terra e da cristandade. Mas o que eu estou falando aqui não tem absolutamente nada a ver com a cristandade, nem com o protestantismo, nem com o catolicismo, nem com o evangelicalismo, nem com nada disso. Tem a ver com carregar o selo de Deus na fronte. Não é ser evangélico. Ser evangélico não melhora ninguém. Quem ainda acreditar nisso, eu sinto muito, hoje é o último dia de engano. Eu estou aqui te dizendo, não melhora ninguém, tá bom? Não melhora, não. Coisa nenhuma, isso tudo é besteira. Deus tem povo em todo lugar. Gente que carrega o selo do Cordeiro na fronte. Esses vão passar pela nuvem das agonias, das aflições existenciais que vão se intensificar sobre a terra e não vão morrer de angústia. Para esses, a voz que vem do trono é a mesma de Apocalipse no capítulo 5, e que disse a João que viu o espetáculo catastrófico e começou a chorar, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro da história humana e levá-lo a um final bom. E por total desesperança, João chorou, até que uma voz vinda do trono lhe disse: não chores mais. Pare de chorar, porque o Cordeiro é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. Quem carrega essa esperança pode estar vivo em qualquer momento da história humana. Então hoje, talvez você tenha vindo aqui do ponto de vista individual, experimentando as suas próprias emoções, e eu não quero mistificar as coisas. A gente, quando perde, sente dor. Quando alguém morre, a gente fica saudoso. Quando a gente tinha e de repente não tem mais, a gente sente falta. Quando a gente estava habituado a algo e de repente esse algo é tirado, a gente se sente meio vazio. Quando a gente amava alguém e essa pessoa foi embora, a gente se sente deixado. Isso faz parte da normalidade da vida, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo muito mais profundo e crescente, que está se instalando e se enraizando. E em nome de Jesus não pode ficar no coração da gente. Se tem raiz aí hoje, é para arrancar em nome de Jesus. E se você quer sair daqui seguro, invoque o nome sobre você. O nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus,
que está acima de todo principado, potestade e poder. E saia daqui não com aquela fé simplesmente para açucarar a sua semana, mas com algo sólido para marcar sua fronte, sua consciência, para dizer a quem você pertence, carregando a mente fixa em Deus, carregando o capacete da salvação sobre você, vestido com todas as armas espirituais para passar pelo dia mal e permanecer inabalável, e sabendo que você foi selado com o selo da salvação, e que esse é um penhor que Deus colocou em você, dizendo: a certeza da sua proteção é o Espírito Santo que eu deixo em você. Esse é o penhor, a garantia da sua intocabilidade. Quem carrega no coração essa segurança não teme. Voem os gafanhotos do inferno. Eu quero andar na paz de Deus, que excede a todo entendimento, que haverá de guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Olha aqui para mim. Eu queria fazer um convite muito simples. Muito, muito mesmo. Se alguém aqui, hoje, recebeu convicção do Espírito Santo, de que entendeu e creu de fato e de verdade, pela primeira vez na vida, o significado de ser marcado e selado para a salvação pela fé, protegido, guardado em Cristo, a mente, a alma, discerniu e aprendeu o significado de não temer, de saber que pertence, que não tem que fazer absolutamente nada de virtuoso para comprar qualquer coisa, é uma entrega. É uma entrega da mente, do coração, dizendo: eu sou teu, me sela. Senhor, eu sou teu, me sela. Sela o meu ser. Para nunca mais duvidar, para nunca mais temer, para nunca mais pensar que pode mudar de status, se sabendo o tempo todo e eternamente guardado. Se quiser, venha e a gente ora juntos. Pode vir. Por favor, Pai, põe a tua mão sobre esses nossos queridos irmãos. Convicção, fé, paz, muita paz, Senhor. Instala no coração deles essa convicção definitiva de que eles estão selados e marcados. Eles não precisam ter medo de nada. Não tem nenhuma força do céu e da terra, nem da vida, nem da morte. Nada pode separá-los do teu amor, do amor que tu tens por eles. Ajuda-os a crerem no teu amor, pelo menos no teu amor por eles, já que eles não podem crer no amor deles por ti. Pelo amor do teu nome, ajuda-os a crerem no teu amor por eles. Porque nós não somos guardados no nosso amor por ti, nós somos guardados no teu amor por nós. É no nosso amor por ti que nós aprendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas é no teu amor por nós que nós temos a proteção de que qualquer coisa que nos aconteça não nos poderá fazer mal, porque o Senhor é conosco, está protegendo e cobrindo tudo. Coloca agora o selo dessa fé no coração, para cada um aqui ande em confiança. Por favor, faz isso, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém.